criatura, estamos desfrutando de coisas novas. Alguém diz amém para isso? Meus irmãos, eu creio que nós estamos nos retoques finais da igreja para a preparação do encontro dela com Jesus. E podemos falar um pouco sobre isso nessa manhã, onde nós falamos do nosso encontro com Cristo no tribunal de Cristo. Depois você pode ler 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Paulo vai falar sobre este julgamento, que não é um julgamento para salvação, mas é um julgamento para recompensa, para galardão daqueles que já são salvos. Então você pode acompanhar a mensagem, está no nosso YouTube. Foi muito abençoador para nós essa manhã desfrutar desse assunto. Mas eu quero compartilhar com você e estender um pouco mais esse assunto, esse tema, reavaliar prioridades e assumir compromissos. A gente sabe que tudo que tem valor, nós estamos dispostos a investir nisso. Tudo que tem valor, tudo que nós atribuímos valor, nós estamos dispostos a investir. Nós estamos dispostos a fazer valer a pena. Todos nós aqui que trabalhamos sabemos das responsabilidades que temos. Todos nós aqui que estudamos sabemos da responsabilidade que possuímos. Todos nós aqui que estamos iniciando um relacionamento ou estamos lutando para manter um relacionamento, sabemos do quanto precisamos investir nisso. Todos nós que temos projetos de vida, sabemos o quanto que precisamos ser sérios, disciplinados e fazer o que tem que ser feito para alcançar os objetivos. Então tudo que tem valor, tudo que nós atribuímos valor, a gente está disposto a investir. E quando a gente olha para o reino de Deus, para o nosso relacionamento com Jesus, não é diferente. O relacionamento com Jesus, ele precisa ser uma relação onde a gente reavalia e a gente assume compromissos. Você pode dizer isso comigo? Reavaliar e assumir. A gente reavalia a nossa agenda, a gente reavalia o nosso estilo de vida, a gente reavalia a maneira com que nos relacionamos, a gente reavalia onde estamos investindo tempo, energia e dinheiro, e a gente está dispostos a assumir compromissos por causa do nosso amor a Jesus. Porque o amamos, a gente assume compromissos. Porque o amamos, fazemos o que tem que ser feito. Porque o amamos, tomamos decisões e, por que não dizer, às vezes cortamos na nossa carne, coisas que nos doem, coisas que nos é custosas, mas a gente faz porque a gente entende que é isso que Jesus quer para nós. Você diz amém? Pela manhã eu falei sobre duas formas de reavaliar as nossas prioridades. A primeira delas, identificando o que está sendo prioridade na sua vida. A segunda delas, avaliando essas prioridades e considerando as recompensas. Agora à noite eu gostaria de falar um pouco sobre decisões. A vida é feita de decisões. Você está aqui por causa de uma decisão. Aliás, você existir é uma decisão. Uma decisão que nasceu no coração de Deus e passou pelo relacionamento dos seus pais. Por isso que você está aqui. Nós estamos aqui por causa de uma decisão. Nascemos porque alguém decidiu se relacionar. Tocamos e conduzimos a nossa vida porque a gente faz aquilo que é necessário para viver. Ou seja, a vida é uma eterna relação de decisões, de escolhas que a gente vai fazendo ao longo de todo o nosso trajeto de vida. Então, pense comigo, as decisões, elas começam naquele momento que a gente se entende por gente e vai se estender até o final da nossa vida. Então a gente vai fazer a decisão sobre nossos amigos, vamos fazer a decisão sobre o que vamos estudar, vamos fazer a decisão sobre o local que vamos trabalhar, vamos fazer decisões sobre com quem vamos nos casar, vamos fazer decisões sobre várias coisas na vida. E quando a gente fala do relacionamento de Jesus, preste muita atenção nisso, a sua relação com Jesus é uma decisão. E é uma decisão, por que não dizer que você precisa investir nela diariamente. Todos os dias.
O que envolve a decisão por Cristo deve ser a nossa pergunta. E o que envolve a nossa decisão por Cristo? Algumas coisas. Por exemplo, a nossa decisão por Cristo envolve submissão a Ele. Todos que se relacionam com Cristo precisam se submeter a Ele, precisam aceitar a Ele. Essa expressão, você aceita Jesus, significa o que, irmãos? Você aceita que Ele governe a sua vida, que Ele dê a direção para a sua vida, que Ele te mostre o que deve ser feito, quando e como deve ser feito. Então, a decisão por Jesus envolve submissão, ela envolve também rendição. Eu amo ver, no momento da adoração, pessoas rendidas à presença de Deus. Na presença de Deus, quando nós o adoramos, a gente percebe a presença dele nos tocando, e nós não temos outra escolha senão nos render a essa presença. Só que preste atenção em algo: o Senhor não quer só a nossa rendição na adoração, o Senhor quer a nossa rendição na nossa vida, no nosso estilo de vida, na maneira como a gente age, se relaciona, na maneira como a gente pensa e como a gente sente. Então, é uma decisão por Cristo que traz o quê? Submissão, rendição e uma sujeição à vontade dele. O que Jesus disse em Mateus 6,33 traduz isso de uma forma muito precisa. Ele disse assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Preste atenção, busque primeiro o rei. Busque primeiro a justiça e o governo do rei. Busque primeiro a cultura do reino de Deus. E se você fizer isso, tudo que você vai precisar será acrescentado. Então, há aqui uma relação de dependência de uma coisa da outra. Eu preciso buscar o rei, eu preciso buscar o seu governo, eu preciso buscar a cultura desse reino. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus não está dizendo que a gente precisa fazer algo a mais do que Ele nos pede. Ele só está pedindo assim: me tenham como rei na vida de vocês. Me aceitem como rei. Deixa eu dizer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quando tem que ser feito. Aceite que você está debaixo de uma nova cultura, que vai chocar com a cultura que você tem, com a cultura com a qual você foi formado. Reconheça essa realidade. O que Jesus pede de nós, irmãos? Que a gente receba a palavra de Deus, permitindo ela gerar fé em nossos corações. Romanos 10,17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir o quê? Palavra de Deus. Então Jesus espera que a gente receba essa palavra de coração aberto, para que esta palavra gere fé em nós. Só que veja algo, ainda em Romanos 10, agora nos versículos 8 e 9, o Paulo vai perguntar o seguinte, acompanhe comigo: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e aonde, gente? Sabe o que Paulo está dizendo? A palavra está acessível. Você não precisa de um grande teólogo te explicando a Bíblia. Você não precisa de muitos exemplares de livros comentando as Escrituras. Embora tudo isso seja maravilhoso, eu perdi as contas de quantos livros eu tenho, quantos livros eu li, e eu já tenho uma relação de livros que eu preciso comprar para ler. Eu perdi as contas. Eu estava contando até um tempo, de um tempo para frente eu parei de contar. Mas sabe, a gente não precisa disso. Porque o Paulo está dizendo, a palavra está junto de você. A palavra está na tua boca e no teu coração. Esta palavra precisa ser carregada por nós todos os dias. Por quê? Porque esta palavra vai ser um recurso extraordinário para você lidar com os conflitos da vida, com os desafios da vida. Paulo, em outra carta, Efésios capítulo 6, ele chegou a dizer que a palavra é a espada do Espírito.
que ele quis dizer com isso? A palavra é uma arma de combate. A palavra é uma arma de guerra espiritual. Eu me preocupo muito, irmãos, com cristãos que conhecem pouco a Bíblia. E sabe por quê? Cristãos que conhecem pouco a Bíblia são facilmente manipulados. Cristãos que conhecem pouco a palavra são facilmente massa de manobra. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: essa palavra está acessível, está ao seu alcance, estenda a mão. Usando uma paráfrase aqui, deixa de ser preguiçoso, leia a Bíblia, deixa de ser preguiçosa, priorize isso. Olha o que Paulo mesmo, em uma das igrejas que ele anunciou a palavra, ele disse, Atos 17, e versículo 11, Atos 17, verso 11, Paulo estava numa cidade, e o texto diz, ora, estes, ou seja, os habitantes daquela cidade, que era Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam o que, gente? Deixa eu te perguntar, como é que você está recebendo uma palavra que vem até você? A palavra que está ao seu alcance, na sua boca e no seu coração. Como é que você recebe? Você recebe de bom grado ou de mau grado? Você recebe já se achando conhecedor de tudo? Ou você recebe de coração aberto, dizendo, Jesus, fala mais comigo, eu preciso te ouvir e te conhecer melhor. O Paulo está dizendo assim que os bereanos receberam a palavra examinando. O que isso significa? Eles conferiam na Bíblia o que Paulo pregava. Eles ouviam a pregação e examinavam, eles estavam dizendo assim, deixa eu ver se o que Paulo disse aí está realmente na Bíblia. Está realmente escrito ou é a opinião do Paulo? Sabe, irmãos, quando a gente tem essa mentalidade de sermos pessoas que estamos no reino de Deus, estamos submissos, rendidos a Jesus, a palavra precisa estar junto de nós, fazer parte do nosso dia, fazer parte do nosso cotidiano. Voltando lá para Romanos 10, no versículo 8, Paulo encerra dizendo assim, essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, verso 9, se com tua boca você confessa o Senhor Jesus e com teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será o quê? Salvo. Não ganhamos as coisas de Deus pelas nossas obras, não ganhamos o favor de Deus porque a gente faz, mas a gente recebe o favor de Deus porque a gente crê. Cremos, por isso declaramos. Cremos, por isso nos sujeitamos. Cremos, por isso nos rendemos. Cremos, por isso aceitamos o governo do rei, a cultura do reino, a vontade de Deus. Cremos, por isso que a nossa mente é renovada. Cremos, por isso amamos a palavra de Deus e sabemos que ela está acessível na nossa boca e no nosso coração. Cremos e por isso escondemos a palavra no nosso coração, como disse Davi, para não pecar contra o Senhor. Cremos, tudo é um exercício de fé, de crer, de se movimentar em fé na direção do que é a vontade de Deus. Então a fé não serve apenas para a gente acessar os milagres que estão no sobrenatural, serve também para isso, mas serve para você se movimentar nela, agradando a Deus. É muito importante a gente entender isso. É isso que vai fazer a gente reavaliar prioridades e assumir novos compromissos. Ou seja, Paulo está dizendo que a justiça de Deus não é ganha pelas obras, mas é ganha confessando e
crendo na pessoa de Jesus. Olha o que Atos 16 vai falar. Atos 16, verso 30. Esse é aquele cenário muito conhecido, onde Paulo e Silas foram presos na cadeia, porque estavam pregando o nome de Jesus. E eles presos na cadeia, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas adoravam a Deus, oravam a Deus, e houve um grande terremoto na cadeia. E naquele terremoto, o carcereiro que cuidava daqueles presos se viu ameaçado, porque os presos, na mente dele, o terremoto abriu as prisões e os presos iam fugir. Então ele sabia que ele corria risco de vida. Então esse carcereiro, o que ele vai fazer, gente? Ele vai tentar se suicidar. A cena aqui é uma tentativa de suicídio. E aí, olha o que a Bíblia diz no verso de número 30. Vamos ler o 29 também, por favor, Leandro. O 29 é bem interessante. E pedindo luz, isso é o carcereiro, saltou dentro, e todo trêmulo, ele se prostrou diante de quem, gente? Paulo e Silas. 30. E tirando-os para fora, o carcereiro tira Paulo e Silas para fora, e ele faz uma pergunta. A pergunta é a seguinte: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Boa essa pergunta. O carcereiro faz a pergunta-chave: o que eu tenho que fazer para me salvar? Eu tenho que servir a vocês? Eu tenho que ser mais bonzinho com os presos que eu cuido? Eu tenho que dar mais comida para eles? Eu tenho que tratar eles de forma mais gentil? Não! Olha o que Paulo vai dizer, verso 31. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Creia em Jesus. Talvez o carcereiro, Dani, ele deve ter pensado assim: ah, mas só isso? É só crer. Sim, é só crer. Não, mas tem que ter alguma coisa a mais. Não, não tem coisa a mais, é só crer. Creia e você será salvo. Creia e chame Jesus para a tua vida, e Ele vai fazer morada em você até a eternidade. Creia e receba-o de todo o seu coração, e você não será mais a mesma pessoa. Creia e receba, porque vai deixar de ser uma velha criatura e passar a ser uma nova criatura. A sua mente vai ser renovada e você vai agir de uma forma diferente. Creia no Senhor Jesus. Creia. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Ou seja, Paulo e Silas anunciou a fé em Jesus e desafiou eles a crer. Quando a gente olha esse texto, irmãos, eu fico me perguntando: o que é que a gente precisa rever na nossa prioridade, na nossa agenda, que está impedindo a gente de crer em Jesus? Faça uma análise aí na sua vida. O que é que está te impedindo de crer de todo o seu coração em Jesus? O que está te impedindo? Isso que você está pensando provavelmente é algo que você precisa reavaliar. E quem sabe, até tirar da sua vida. Porque é mais ou menos assim: todo objeto de tropeço para que eu creia em Jesus, ou eu reavalio, repenso e removo da minha jornada, ou o próprio Senhor vai fazer isso. Ou eu reavalio, repenso e removo, ou o próprio Senhor vai fazer isso. Jesus quer que eu creia de todo o meu coração. Então Ele vai fazer tudo possível para eu crer. Olha o que diz João capítulo 20, verso 30. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros. A Adriana leu sobre um sinal aqui, a multiplicação dos pães e peixes.
No finalzinho do Evangelho de João, ele está dizendo assim: Jesus fez, muitos outros. E aí ele diz assim, que não estão escritos nesse livro. Jesus operou muitos sinais que não estão escritos no Evangelho, nos Evangelhos. Versículo 31. Estes, porém, ou seja, os que estão escritos, os sinais que foram retratados, eles foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que vocês, crendo, tenham vida no seu nome. A gente precisa ter vida, irmão, e a vida é Jesus, e a vida que é Jesus só nos alcança se a gente crer sem reservas, crer sem medo dos riscos, creia assumindo os riscos de viver uma vida por fé. Viver uma vida por fé é desafiadora, viver uma vida por fé impõe riscos, viver uma vida por fé impõe medos, viver uma vida por fé vai te impor alguns desafios que as pessoas às vezes vão te dizer: você é louco, você é maluco, você é insano, você não está fazendo o que a maioria das pessoas fazem. Quem disse que a gente foi chamado para fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo? Nós fomos chamados para crer. E quem crê se move nessa direção. Precisamos nos mover e crer de todo o nosso coração, porque crendo a gente vai ter a vida de Jesus em nós. É isso que o apóstolo João diz no verso 31. Veja que até a salvação, ou começando pela salvação, ela chega até nós crendo. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que Jesus veio para os seus não o receberam, mas todos os que o receberam, ou seja, todos os que creram nele, foram feitos filhos de Deus. Então, reavaliar prioridades tem a ver com essa disposição de coração da gente alinhar a nossa agenda com a agenda de Jesus. Eu preciso te dizer isso: Jesus tem uma agenda para você. Mas sabe por que às vezes a gente não vive? Porque a gente não quer alinhar a nossa agenda à agenda dele. A gente não quer submeter. A gente quer viver a nossa agenda e a agenda de Jesus. E não é assim que funciona. Por isso que é importante reavaliar prioridades. Por isso que é importante assumir compromissos. Deixa eu te dar mais um exemplo bíblico disso. Lucas capítulo 9, verso 57. A palavra diz assim: aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus perguntou alguma coisa para ele? Não, mas ele disse. Jesus estava no meio da multidão, fazendo milagres, como a Adriana comentou, como a gente leu no final do Evangelho, capítulo 20, verso 31. A multidão, por causa da repercussão dos milagres de Cristo, a multidão cercava Jesus. E aí aparece um engraçadinho lá no meio, dizendo assim: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que for. Se eu estivesse lá, eu ia falar assim: quem te perguntou alguma coisa? Ninguém te perguntou nada? Deixa o mestre continuar falando. Ele toma uma iniciativa: eu vou para onde quer que o Senhor me mandar. Eu amo Jesus. Olha o que ele diz, verso 58. Ah, é? Você vai? Vamos ver se você vai. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu fico imaginando um semblante daquele animadinho: eu vou para onde o Senhor quer que eu mande, onde o Senhor me mandar eu vou. Quando Jesus respondeu isso, imagina comigo o semblante dele caindo.
Por causa da repercussão, Jesus era seguido por muita gente. E seguir Jesus, irmãos, naqueles dias, era algo glamuroso. Como hoje, alguns postam nas redes sociais versículos bíblicos. Olha, atores, atrizes, esportistas, empresários, políticos, todo mundo está falando que é de Jesus. Porque é glamour falar que é de Jesus. É glamour. Agora, eu quero ver no dia a dia. Eu quero ver quando as situações começam a bater na nossa porta. Eu quero ver quando os desafios começam a chegar. O fogo da provação começa a esquentar. Quando nós somos ameaçados e empurrados a posições que a gente não gostaria de estar, é nesse momento que a gente vai demonstrar se a nossa fé por Jesus é legítima ou é só glamour. Ou é só glamour. Jesus, em outras palavras, está dizendo para esse homem o seguinte: amigo, você sabe o que essa decisão significa? Coloca lá no 57, 58, por favor, Leandro. Jesus está perguntando para ele assim: você sabe o que essa decisão significa? Eu não te perguntei nada, mas já que você falou, você sabe o que você falou significa? Você está disposto a seguir alguém que não tem casa? Você está disposto a seguir alguém que não tem posição social ou prestígio? Você está disposto a seguir? Você pensou bem nisso? É isso que Jesus está dizendo para ele. Jesus vivia uma vida simples e de fé. E é isso que ele está falando para essa pessoa que se posiciona e diz: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. Agora, inverte esse jogo, irmãos. No mesmo texto, versículo 59, agora Jesus se direciona para um outro homem. E ele diz assim, ele diz a outro, o que Jesus disse para ele? Segue-me. O primeiro foi intrometido, o segundo Jesus chamou. Segue-me. Só que ele respondeu o seguinte: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Seguindo, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Perceba, irmãos, que o homem dos versículos 57 e 58, ele se apresenta. O homem do versículo 59 a 60, ele é chamado, porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Esse homem foi escolhido, só que ao ser escolhido, ele deu uma desculpa. Qual foi a desculpa dele? Jesus, eu estou vivendo os dias de luto do meu pai. Não significava que o pai dele ainda estava para ser sepultado, mas ele quis dizer, em outras palavras, o original grego dá esse entendimento, significa que ele estava vivendo os dias de luto da morte do pai dele. Então é como se ele dissesse assim para Jesus: Jesus, deixa pelo menos passar o meu luto, deixa pelo menos eu lidar melhor com a despedida do meu pai. É isso que ele quis dizer para Jesus. E aí Jesus olha para ele, irmãos, e diz isso aqui: deixa os mortos enterrar os seus mortos. A questão aqui não era o luto, a questão aqui é quem era o primeiro lugar na vida desse homem. Quem era o primeiro lugar na vida desse homem? A questão não são nossas dores, nossas necessidades, nossas angústias e aflição. A questão sempre será:
quem é o primeiro lugar na sua vida? Quem? A cadeira de maior honra na sua vida você entrega para quem? Para suas necessidades? Para suas angústias? Para os seus traumas? A cadeira de mais honra na sua vida você entrega para quem? Para o seu trabalho? Para o seu estudo? Para aquela pessoa que te prometeu algo? Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? É essa a questão. Jesus não foi insensível ao luto desse homem. Jesus estava dizendo: homem, eu quero ser o primeiro lugar na sua vida. E Jesus está falando isso aqui para nós, igreja. Eu quero ser o primeiro lugar na vida de vocês. Só que preste atenção em algo. Ele não vai impor. Não. Ele vai permitir a gente escolher. Ele vai permitir a gente decidir. Por isso que a gente precisa revisar as nossas prioridades e assumir compromissos. Porque às vezes o Rei Jesus não está sentado na cadeira de mais honra da nossa vida. Qualquer outra obrigação, irmão, não deve ser colocada à frente de seguir Jesus. Jesus vem primeiro. Você pode dizer isso comigo? Jesus vem primeiro. Se Jesus vir primeiro, eu te garanto, todas as demais coisas vão entrar em ordem depois. Vai entrar em ordem, irmão. Sabe por que algumas coisas estão bagunçadas na nossa vida? Porque Jesus não é o primeiro. A gente colocou as demais coisas como primeiras. A gente colocou nossas necessidades, nossos sonhos, nossos projetos, e isso está bagunçando a nossa vida. Se Jesus for o primeiro, eu te garanto, a nossa vida entra no eixo. E aí, irmão, aqui eu quero abrir um parênteses, não é ser primeiro de boca não, tá? Porque de boca, qualquer um diz, Jesus é o primeiro da minha vida. De boca é uma coisa, todo mundo fala. É de atitude. É de atitude prática. Jesus é o rei na minha vida. O seu governo exige de nós uma decisão de renúncia pessoal. Uma decisão que seja radical e imediata. Você está pronto para perder os seus direitos? Você está pronto, meu irmão, a perder o controle da sua vida? Minha irmã, você está pronta para deixar de ser atendida nas suas preferências pessoais? Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre Jesus ocupar a cadeira de maior honra na nossa vida. Pastor, qual é o maior benefício disso? Hoje de manhã eu falei sobre algumas recompensas. Você pode acessar essa ministração e ver no YouTube, mas eu quero te falar só sobre um benefício. Há vários, mas eu quero terminar aqui falando sobre um. A vida eterna. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 5, do versículo 11 ao 13. 1 João 5, do verso 11 ao 13. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. Você pode dizer isso? Eu recebo a vida eterna que Deus me deu através do Filho. Deus nos deu a vida eterna através do seu Filho. 12. Quem tem o Filho tem a vida. E aqui eu abro um parênteses, irmãos. Quem tem o Filho ocupando espaço. Não é quem tem o Filho apenas de boca, mas é quem tem o Filho ocupando espaço. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Essas coisas eu vos escrevi
para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, e para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. Creia. Quando a gente fala de crer, irmãos, existe muita coisa que pode ser demonstrado através de uma vida de crer em Jesus. A gente pode demonstrar isso de várias maneiras, mas a maior maneira como nós demonstramos que se cremos ou não em Jesus é como a gente enfrenta os problemas da nossa vida. Como é que você enfrenta os problemas, o caos? Como é que você enfrenta os dias ruins? A Bíblia diz que vem dias maus. Como é que você lida com eles? Isso vai testemunhar da nossa fé ou vai testemunhar do quanto não cremos naquilo que professamos? Então, os dias maus são oportunidades para desenvolvermos a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé é desenvolvida quando eu coloco em prática nos dias maus. Como estamos colocando em fé, como estamos colocando, aliás, em prática a nossa fé? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar com você. Eu encerro lendo João capítulo 6, é o último texto que vamos ler aqui nessa noite. João capítulo de número 6. Você vai se lembrar desse contexto, do versículo 60 a seguir. Os discípulos estão ouvindo uma pregação de Jesus, e os discípulos dizem assim: Senhor, o Senhor está sendo duro. Jesus, esse discurso é duro, quem pode ouvi-lo? E aí Jesus diz assim, verso 61: Isto vos escandaliza? O que seria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para onde primeiro estava? E aí no 63 Jesus diz: o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito a vocês são Espírito e são vida. Verso 64, vocês podem ler a primeira frase desse versículo, 1, 2, 3. Preste atenção nisso. Jesus está dizendo: alguns de vocês não creem. Ele não disse todos, ele disse alguns. Alguns não creem. Irmãos, a realidade da incredulidade faz parte da jornada de muitas pessoas, muitas vidas, muita gente que anda com Jesus. As pessoas não creem, não acreditam, duvidam. E no grupo de Jesus, no grupo dos discípulos, não era diferente. Ele disse: alguns de vocês não creem. E aí Jesus, ele segue. Versículo 65: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não me for concedido. E aí o versículo 66 mostra a reação. Olha isso. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam. Muita gente não anda com Jesus por causa da incredulidade, porque não crê, porque duvida. E esse versículo, irmãos, comunica algo muito profundo aqui para nós. Eram discípulos, estavam duvidando, e porque duvidaram, deram mais crédito à dúvida do que nos milagres que eles estavam vendo. A incredulidade tomou conta deles de tal jeito que eles abandonaram Jesus. E aí Jesus pergunta para os discípulos que ficaram, verso seguinte, 67. Jesus disse aos 12:
Vocês também não querem se retirar? E aí vem a resposta do Pedro, e é essa resposta que eu oro, irmãos, para que Jesus ache em cada um de nós aqui nessa noite. Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus, eu não tenho outro lugar a não ser o Senhor. Eu não tenho outro caminho a não ser o Senhor. Eu não tenho outra palavra para crer senão a tua palavra. Não tenho para onde ir. Eu só tenho o Senhor. Irmãos, isso aqui é a decisão de gente que reavaliou suas prioridades e gente que assumiu o compromisso. Pedro está assumindo um compromisso com Jesus. Ele está dizendo assim: Jesus, eu não sou tudo que eu deveria ser, mas eu não vou para lugar nenhum onde o Senhor não esteja. Eu vou ficar com você, Jesus, eu vou ficar com você. Jesus não espera de nós perfeição, irmão. Jesus não espera de você que você não peque nunca mais. Jesus não espera que você não fale nunca mais. Jesus espera que você não abra mão da presença dEle. É isso que Ele espera. Ele espera que você reavalie suas prioridades e assuma compromissos, tendo Ele como Rei, como Senhor, como dono da sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor. Jesus, oh Jesus, como é bom estar aqui, como é bom receber a sua palavra, como é bom fazer um balanço da nossa vida e perceber que às vezes estamos ocupando o primeiro lugar, ou estamos dando o primeiro lugar a outras coisas, a outras pessoas. Obrigado, Jesus, porque a voz do Espírito fala conosco nessa noite. A voz do Espírito nos corrige, nos desperta. A voz do Espírito ecoa em nossos corações. E nós damos crédito a essa voz, Senhor. Nós damos crédito ao teu falar. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra está acessível, está na nossa boca, está no nosso coração. A tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. E eu quero te pedir, Senhor, que esta declaração que o Senhor encontrou em Pedro, o Senhor encontre em nós aqui nessa noite. Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para os braços de quem a gente vai correr? Para o colo de quem a gente vai correr? Para os pés de quem a gente vai correr? Jesus, ninguém pode nos socorrer como o Senhor nos socorre. Por isso nós nos lançamos e nos rendemos a Ti. Abrimos o nosso coração e estamos dispostos a ajustar a nossa agenda à Tua, Senhor. Estamos dispostos a rever prioridades, estamos dispostos a assumir compromissos, e este é o nosso coração, Senhor, um coração disposto aqui nessa noite. Espírito Santo, completa a obra em nós que nós não podemos fazer. Espírito Santo, traz a revelação mais profunda que nós ainda não acessamos. Espírito Santo, guia cada um de nós à verdade que nós ainda não conhecemos. Guia-nos, toca-nos, lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te honrar e queremos Te adorar com nossas canções,
com a nossa expressão, com o nosso júbilo. Seja o teu nome exaltado, Jesus. Seja o teu nome exaltado. Igreja, se você pode, por uma atitude de fé, levantar suas mãos e agradecer a Jesus. Agradecer, porque Ele te dá graça para rever prioridades. Ele te dá graça para assumir novos compromissos. Agradeça a Ele pela graça recebida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Tu és tão bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Te amamos. Te amamos. Com toda a nossa força te amamos. Te amamos. Te amamos. Seja adorado, Senhor. Seja adorado pela sua noiva. Seja adorado pela sua noiva, Jesus. E para cá mandar solto comandar abaixai. Seja adorado, Jesus. Seja adorado. Levante a sua adoração ao Rei. Levante a sua adoração ao Rei. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos.